Olá, meus amigos, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje, para falarmos sobre o livro Meditações do famoso imperador romano Marco Aurélio, uma das obras mais importantes do pensamento estoico. Antes, porém, eu gostaria de pedir aos amigos que, se ainda não são inscritos, que façam o obséquio de se inscreverem no nosso canal, de acompanhar os nossos vídeos, que nós agradecemos muito. Marco Aurélio nasceu em Roma em 121, morreu em 180, viveu, portanto, 59 anos. Era filho de Marco Vero, mas ficou órfão bastante cedo. O pai morreu e ele foi criado pela mãe e pelo avô. Um tio de Marco Aurélio, que era Antonino Pio, ele foi adotado na época pelo imperador Adriano e veio a se tornar o seu sucessor no trono romano. E por sua vez, Antonino Pio, ele adotou Marco Aurélio, né, que assumiu o trono quando ele morreu no ano de 161 e governou até 180. Então, foram 19 anos aí à frente da maior nação do mundo à época, né, do Império Romano, um período considerado de bastante estabilidade na história de Roma, né, da Roma antiga. Marco Aurélio teve uma educação bastante sólida, ele foi educado por preceptores, estudou latim, estudou grego e dedicou uma boa parte de sua vida ao estudo do estoicismo, uma das correntes filosóficas que surgiu na Grécia no período helenístico, né? No século III antes de Cristo, que teve como figura emblemática na sua criação Zenão, que discursava aos seus alunos ao ar livre, perto de um pórtico em Atenas, né? Esse pórtico era estoy, então por isso estoicos, né? Estoicismo, e era uma corrente filosófica que teve uma influência bastante grande da escola cínica, né? Que era uma corrente filosófica que defendia o desapego absoluto de bens materiais. Nós temos a emblemática história, né, de Diógenes, o cínico, né, que vivia num barril em Atenas e ficava andando pela cidade com a lamparina na mão, buscando por um homem honesto. Mas ele vivia em absoluta pobreza, né, vivendo de caridade, então ele vivia cercado de cães, por isso cínico, né, de sino, essa é a origem da palavra, e reza a lenda que um dia Alexandre o Grande foi até ele, né, e disse: se eu não fosse Alexandre, eu seria Diógenes. E Diógenes, aborrecido, disse: olha, eu não quero nada de você, quero apenas que você saia da minha frente, porque você está barrando a luz do sol que está entrando no meu barril. Mas então o estoicismo teve uma influência da escola cínica, mas ela seguiu o seu caminho próprio, né? E uma escola filosófica voltada para a prática, né? Para a busca da ataraxia, ou seja, de uma paz de espírito, a tranquilidade da alma. Uma escola bastante criticada, porque no meio filosófico considerada simplória, sob a alegação que ela exclui debates metafísicos, né, das suas doutrinas, mas que, na verdade, ela busca apenas, através da força do hábito e da disciplina, transformar apenas o que é necessário ser transformado internamente em cada indivíduo, né? Que ele abra mão do esforço inútil de tentar mudar as coisas que são rígidas através da lei da natureza, né? Ou da ordem do cosmos. Ou seja, a edificação moral de espírito, ela se dá de forma interior, ou seja, apenas mudando aquilo que pode ser melhorado dentro de você. E embora tenha sido uma doutrina filosófica surgida na Grécia, o seu período mais famoso, né, e mais relevante aconteceu em Roma no século I e no século II, com os pensadores Epicteto, que era um escravo frígio, que escreveu textos importantes, apesar que chegaram até nós apenas alguns fragmentos, os escritos de Sêneca, que era o imperador romano, que deixou uma obra bastante relevante, como os escritos presentes na Vida Feliz, e o Marco Aurélio, que escreveu as Meditações. Vou mostrar para vocês aqui o meu volume das Meditações, que é um livro relativamente curto, né? Esse aqui ele tem em torno de 126 páginas nessa diagramação aqui.
que é uma diagramação bastante tranquila. Foi um livro barato, em torno de R$ 20. Eu comprei recentemente, faz 2 meses, aproximadamente. Esse aqui é da editora Príncipes. Uma edição de relativa qualidade pelo preço, né? Então, as meditações de Marco Aurélio é um conjunto de reflexões e máximas que foram produzidas por ele, principalmente quando ele estava acampado, né, em batalhas. O período do governo do Marco Aurélio, de 161 a 180, foi marcado por guerras nas suas fronteiras, expansão do império, né? Algumas catástrofes como pandemias também. Um período onde o imperador geralmente ele se deslocava para o fronte, né? Ele não ficava na retaguarda. E no seu período de descanso, entre uma batalha e outra, entre uma campanha e outra, ele produziu esse conjunto de reflexões que, na verdade, não tinha como objetivo nenhuma espécie de publicidade, de fama, né? Mas sim como uma espécie de disciplina para a autoajuda, né? Talvez sim esse livro realmente seja uma autoajuda, né? De forma que ele escrevia para si próprio, de maneira a reforçar os seus hábitos, reforçar os seus pensamentos, reforçar, né, os seus pilares morais de maneira a edificar e elevar o seu espírito, né, e buscar essa harmonia de vida, né, essa ataraxia, né, a paz, digamos, a tranquilidade da alma e a paz do espírito. Essas reflexões elas são divididas em 12 livros e em cada livro ele trata de temas específicos, né? Então ele vai dizer, ele vai abordar desde exemplos, referências, né, que ele teve durante a sua educação, uma espécie de herança moral e intelectual dos seus preceptores, dos seus familiares, dos seus pais, do seu avô, dos seus amigos e até de desafetos que a algum ponto contribuíram para a sua formação, né, através do exemplo ou do contraponto. Ele vai passar por questões sociais, de convivência, né, no ambiente público, vai falar sobre tolerância a indivíduos, né, a indivíduos que pensam diferente e a resiliência decorrente de atritos, né, que você tem com o pensamento adverso, né, e vai também fazer reflexões morais, né, e filosóficas sobre a fragilidade da vida, sobre a fatalidade da morte, né, sobre as leis da natureza que são imutáveis, portanto é importante que você as aceite como curso natural da vida, né? Então, reflexão sobre a velhice, sobre a debilidade física, de você ter uma fortaleza moral para enfrentar essas coisas, né, que são aspectos imutáveis, e também da importância de você mudar na sua vida apenas o que você pode, de fato, transformar. Espécie de aconselhamento para evitar sentimentos negativos, né, e que depõem contra a boa estrutura moral do indivíduo, como, por exemplo, a raiva, a angústia, a frustração, a sensação de incapacidade. Por exemplo, suponhamos, trazendo para a nossa atualidade, né? Então, se você é irritado no seu trabalho por um colega ou por seu chefe, é uma coisa que você não pode mudar. Mas não é razoável que você abrigue qualquer tipo de raiva e sentimento negativo dentro de você, né? Porque, na verdade, você tem que manter a serenidade da alma, a paz do espírito e deixar que aquele fator externo ele passe ao largo. Então, como o livro não se constitui um tratado filosófico linear, né? Eu separei algumas máximas, alguns trechos pequenos de aspectos que são abordados, né, aleatoriamente durante a obra, e vou lê-los aqui rapidamente apenas para os colegas terem uma noção de como que essas reflexões são trabalhadas, ok? Vou pegar o livro aqui. Com o meu avô Vero, aprendi a ter boas maneiras e a controlar a raiva. Com as notáveis lembranças do meu pai, obtive um modelo de humildade e coragem. Com minha mãe, aprendi a ser religioso e generoso e a não somente evitar fazer o mal, mas também a pensar nele, a viver com simplicidade,
algo nada costumeiro entre os abastados. Graças ao meu bisavô, não assisti a palestras e debates públicos, mas tive professores bons e competentes em casa. Também devo a ele o entendimento de que, para esse fim, deve-se gastar sem fazer economia. A vida do homem dura apenas um segundo, sua matéria é fugaz, seus sentidos embaçados, a estrutura do seu corpo perecível, sua alma não passa de um vórtice. Não se pode contar com a fortuna ou confiar na fama. A vida do corpo não passa de um rio e a vida da alma um sonho indistinto. Não desperdices o que resta da tua vida com ideias alheias que não estejam direcionadas para o bem comum. Estarás negligenciando outras caso te ocupes com o que alguém está fazendo, o porquê, o que está dizendo, pensando ou tramando. Tudo isso irá desviar-te da imperturbável proteção da tua alma. Sentes-te distraído pela pobre fama? Pensa na rapidez com a qual as coisas são esquecidas. Atenta para o caos da eternidade que nos envolve em qualquer um dos lados. Pensa no quão vazio é o eco barulhento da aclamação, quão volúveis e escassos de pensamentos são os que parecem nos louvar, e quão estreitos os lugares onde seu louvor está confinado. A terra toda nada mais é do que um ponto no universo, e quão ínfimos os cantos inabitados, e mesmo lá, quão poucas pessoas estarão ali para louvar-nos. Por fim, nós temos duas considerações sobre as meditações. A primeira é sobre a figura do imperador Marco Aurélio, né, que era um sujeito que poderia ter vivido no luxo, né, um sujeito abastado, o imperador, o chefe de nação mais poderosa do mundo na época, e mesmo assim ele optou por uma vida sóbria, né, uma vida simples. Ele dizia-se a lenda, né, que ele dormia numa esteira muitas vezes, principalmente quando estava em campanha, e que nos palácios os fofoqueiros comentavam que os escravos eram mais bem vestidos do que ele, né? Ele comia com simplicidade e não tinha qualquer apego aos luxos, né? Todos os luxos que a condição de imperador, né, poderiam lhe oferecer. Então, isso é uma questão bastante considerável, né? Que mostra uma firmeza de espírito bastante sólida. É claro que ele foi um homem do seu tempo, né? A gente tem que afirmar isso para não correr o risco de dizer que em incorrer num anacronismo, né? Para dizer, olha, ele é um cara, você está falando que ele era um cara, um sujeito bom, mas ele tinha escravos, ele escravizava outras nações através das guerras. Claro que isso era questões naturais à época, né? Não havia conflito moral a respeito disso. Outra coisa é sobre o estoicismo na atualidade. O estoicismo, que ele é muito requisitado, digamos assim, em momentos de crise. Nós podemos citar a pandemia de Covid-19, teve uma procura muito grande por textos estoicos, né, para tentar conseguir algum conforto para a angústia coletiva, né, e o terror também, que foi imposto pelo Covid na época, né? E é claro que, de certa forma, o estoicismo ele te dá respostas para isso. Mas é muito temerário que apenas, né, ler os textos estoicos te transforme no estoico, né? E faça com que você enfrente a vida com maior serenidade. É necessário prática, né? Como o próprio imperador dizia, né, o Marco Aurélio, não perca tempo discutindo o que é ser bom ou o que é ser correto, né? Seja bom, né? Seja correto. Então o estoicismo exige uma prática recorrente, que eu acho bastante difícil no do mundo de hoje, onde você tem um apelo dos sentidos muito grande e você tem várias perturbações da consciência, né, e do espírito provocadas por redes sociais, por excesso de marketing, de informação. Não quer dizer que seja impossível sê-lo, né? Mas eu acredito que toda essa distração, todo esse apelo, principalmente o hedonismo, na
na sociedade de hoje, ela dificulte que você transite, né? Siga uma trilha estoica, né? Eu acredito nesse ponto, apesar que, é claro, não é possível. Então, nós encerramos por aqui. Como disse, é um livro de máximas e reflexões, então é interessante que vocês leiam, né? Terão várias máximas que farão mais sentido para uns do que para outros, mas o conjunto da obra é bastante interessante. Não é um livro difícil de ser lido, bastante tranquilo. E recomendamos também os outros históricos, como Sêneca, por exemplo, né, sobre Epicteto. E fica aqui a nossa contribuição para o tema. Esperamos que tenham gostado. E se tiverem gostado, não deixe de se inscrever no nosso canal, de curtir o nosso vídeo. Um grande abraço e até a próxima.